Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. A nossa leitura será em Apocalipse capítulo 4, versículo 4 e o versículo 5. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Amado Pai, estamos mais uma vez agradecidos por poder encontrar com o Senhor em cada momento da sua palavra, pois para te ver é só ver sua palavra. Para encontrar contigo é encontrar onde tu estás, manifestado na tua palavra. Pedimos que o Senhor ajude esta igreja e todos nós. A gente, como um pregador, precisa da unção. Fale e alimenta seu povo através desta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos meditar um pouquinho, eu creio que sobre vários tópicos, mas vamos estudar uma parte da mensagem, Apocalipse capítulo 4, terceira parte, que nos chegou agora, e a gente vai estudar sobre a voz do trono. Essa mensagem, ela foi pregada em 61. Então, são mensagens antes da luz dos selos. Mas elas são tremendas. São mensagens com uma luz tamanha. Vamos aprender alguma coisa e eu creio que Deus nos ajudará. Vamos dispor do nosso tempo aí de 1 hora, para nós ficarmos mais à vontade. Eu vou ler
e comentar alguma coisa, e que vocês tenham paciência também em nos ouvir. Eu quero apenas que você compreenda que este mesmo Deus que tira você do Egito, Ele é misericordioso, mas é o mesmo Deus que logo, poucos dias, poucos meses depois, em Cádiz Barneia, era juiz, tinha um trono de julgamento ali. Então Deus trabalhando dos dois lados. E se você tomar Josué e Caleb, você tomará Josué e Caleb do princípio ao fim na misericórdia. Se você tomar o povo de Israel, você toma o povo de Israel no princípio misericórdia, daqui a pouco juízo, volta a misericórdia, logo juízo sobre eles, porque eles dependiam de juízo a vida inteira. E a própria Bíblia mostra isso, que Deus, havendo tirado um povo do Egito, salvo um povo do Egito, teve que matá-los depois, não deixando entrar em Canaã. O mesmo Deus que tirou foi o mesmo Deus que matou. Agora eu sei que você toma a Escritura, a Bíblia, você diz que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Então você toma uma parte da Bíblia, mas se você volta ao Velho Testamento, você vai ter o entendimento melhor desse Deus. Ele diz: eu mato, eu firo, eu faço viver. Então Ele é tudo. Quer dizer, Ele mata quem não é dele, Ele fere quem não é dele, mas Ele faz viver os dele. Você vai encontrar Deus de várias formas. É por isso que hoje, para entender a revelação dos selos, a pessoa precisa ter luz. Mesmo quem vai ler Apocalipse capítulo 4, a terceira parte que o irmão Brana pregou, eles vão tomar certos pontos e usar aquilo como um instrumento para dizer: você está pregando que a misericórdia acabou. Quando eu digo isso, eu digo baseado no que o próprio profeta pregou nos selos, mas eu também sei entender que há misericórdia hoje. Para quem? Para o eleito. Onde ela está? Ela está aqui. Em que lugar? Na terceira etapa. Você tem que ver, a misericórdia estava tirando eles do Egito, mas logo aquela mesma misericórdia já estava em Cádiz Barneia como julgamento, que isso é juízo. Quer dizer, ali já não é misericórdia, mas você tem que notar Deus trabalhar. E assim é a abertura dos selos. Você diz: mas o Cordeiro voltou para o trono? Não, desde que ele saiu do trono para revelar os selos, ele não voltou para o trono, ele desceu ao coração do crente. Ele está aqui. Esse Cordeiro, ele está aqui. Como que ele está aqui? Pois de toda forma você vai vê-lo em espírito. Ele está em espírito aqui, mas ele está aqui através de qual misericórdia? Agora a misericórdia é a terceira etapa. O sangue correu tudo para a terceira etapa. A pessoa teria que ver isso. O sangue que estava no altar de misericórdia, ele moveu quando o Cordeiro tomou o livro e virou leão. Acabou. Então eu tenho que ver Deus assim. Você pergunta para mim: mas tem misericórdia hoje? Eu digo: tem. Você não quer misericórdia? Eu quero. Então tem. Se você quiser, tem misericórdia. Tem, mas você tem que saber onde ela está. Você tem que encontrar essa misericórdia, onde ela está. E a mesma misericórdia que te toma aqui agora, ela vai te julgar ali, a poucos minutos depois. É só você rejeitar. É misericórdia e julgamento logo em seguida. Ele era misericórdia, tirando o povo do Egito, e logo em Cádiz Barneia já era julgamento. Todo mundo sabe, quem lê a Bíblia, sabe, o profeta pregou que o trono de julgamento era Cádiz Barneia. E Cádiz Barneia era um pouquinho que eles tinham saído do Egito e chegado a Cádiz Barneia já tem um problema já. Tem gente que sai da denominação, já dá problema na mensagem. Eles já estão em Cádiz Barneia. Eles já estão num trono de julgamento. E naquele julgamento vai ter que decidir
para onde ele vai. Já naquele momento, saiu da denominação, entrou na mensagem e entrou exatamente no lugar bom de salvação. Mas dentro da mensagem você traz as suas concepções e ali você forma um trono de julgamento, que você duvida do que Deus disse, você duvida do que foi revelado, você não segue o que foi revelado. Bom, se eu for falar, eu falo a noite inteira. E eu quero ler para vocês. E essas coisas aqui são muito boas, são boas. Vamos tomar um pouquinho do Velho Testamento, onde o profeta diz agora, vamos até Levítico 16 e ler lá atrás, bem lá atrás na Bíblia, agora nas leis do Levítico, e ver aqui em Levítico, capítulo 16, e começando com o versículo 14 do capítulo 16. Eu gosto de tomar meu tempo com estas coisas, trazê-las. Levítico 16, verso 14. E tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, sobre o trono de misericórdia. Observe aqui, há pouco entraremos nisto. Oriente é reticência. 102, eu estou lendo 101 e vou prosseguir aqui, Apocalipse 4, terceira parte, a partir do 101. 102 agora. Não esqueça esta palavra, Oriente. De onde Jesus virá? Do Oriente, em uma nuvem de glória. Onde o sol nasce? Oriente. Onde o Filho levantará? Oriente. Onde estava estabelecido o trono de misericórdia? Em direção ao Oriente. Porque tenho eu todos vocês assentados para este lado, em direção ao Oriente? Por quê? O altar está no Oriente. Veremos isto daqui a pouco, quão lindo. Eu vou desempenhar isto. Eu pedi a tantos quantos pudesse para trazer papéis e demais coisas para obtermos estes mapas em poucos minutos. Correto? Espargirá para a banda do Oriente e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com seu dedo. Gente, são profetas. Quando o profeta destrincha um versículo da Bíblia, você vai lá, aqui fica fácil, que coisa boa. O profeta que falou. Então, olha, da banda do Oriente, perante o propiciatório, espargirá 7 vezes, guarde bem, 7 vezes do sangue com o seu dedo. Oh, não é isto lindo? 7 vezes em direção ao Oriente. O que é isto? As 7 eras da igreja serão cobertas pelo sangue. Aleluia! O sangue de Jesus Cristo, do que suficiente ontem, hoje e eternamente. E para cada era, para salvar cada pecador, curar cada pessoa enferma, realizar cada milagre, cada sinal que acontecer, 7 vezes. Lá atrás no Velho Testamento, 1490 anos antes da vinda de Cristo, pense nisto, símbolo, 7 vezes. Depois degolará o bode da expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue dentro do véu, para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Quando fala em propiciatório, você lembra trono de misericórdia. Entende? Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas
imundícias. 104, Apocalipse 4, terceira parte. O que foi isto? O trono de misericórdia, onde eles se ajoelhavam. Ali dentro da arca havia o quê? A lei. E a lei, transgredir um só mandamento, era a morte sem misericórdia. Mas sendo que você podia ter misericórdia, e o sangue tinha que estar no altar. Eles espargiam o propiciatório. E o propiciatório é o altar onde você se ajoelha e roga por misericórdia. Deus proibiu que o tirássemos alguma vez das igrejas. O velho antiquado altar, onde os homens podem se ajoelhar e clamar a Deus por misericórdia. Isto é em qualquer lugar, mas a igreja é um lugar próprio para você vir, e principalmente aqui no altar é um lugar próprio para você vir ajoelhar e clamar a Deus por misericórdia. Agora você tem que ver que o mesmo Deus que é misericórdia e advogado, ele é juiz. O mesmo Deus. Ele não tem que ser outro, ele é o mesmo. Simplesmente, ele usa de julgamento para com aqueles que o desobedecem. Ele usa de julgamento para com o mundo. Você não percebe, mas as poucas coisas que acontecem no mundo é um juízo temporário. Temos estudado sobre isso, que está caindo sobre o povo, sobre os lares, sobre os empregos. Você deve prestar muita atenção, que o diabo trabalha muito nisso, nos empregos, e aquilo traz um juízo sobre os lares, a falta do pão, a falta do agasalho, a falta desse alimento, a falta do calçado. Tem um julgamento caindo, e a gente precisa ver isso, e logo chegar a um lugar onde a gente possa ajoelhar e clamar a Deus por misericórdia. Como é bom, gente, a gente saber hoje que eu não tenho nem que gritar. Foi por isso que o profeta diz: pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome, será revelado nos trovões. Primeiro selo 132. Por quê? Porque apenas vive em pulo e grito. Se você souber onde está a misericórdia, você chega lá e conversa baixinho com ela. Você fala com ela, você não precisa gritar. O gritar, muitas vezes, isso pode vir de dentro, é uma emoção espontânea do Espírito dentro de nós, mas nunca fabricado por qualquer pregador. Nenhum pregador pode nos fabricar e mandar-nos gritar, porque gritar e pular e não receber nada, isso não receber a palavra na hora que ela está manifesta. Eu quero te advertir que até conhecer a palavra que foi manifesta no irmão Brana não é muito difícil para nós da mensagem. O difícil para nós da mensagem é conhecer a mensagem, a palavra manifestada no eleito em sua temporada, em seu dia. Nós estamos vivendo no tempo que está cumprindo Apocalipse 10, 8 a 11, e muitos vão ficar ainda no tempo de Apocalipse 10, de 1 a 7, e 10 de 1 a 7 cumpriu com o irmão Brana, mas 10 de 8 a 11 de Apocalipse cumpre com a noiva. É ela que tem que comer o livro e profetizar. Amém? Então, onde está a misericórdia? Bom, não há mais misericórdia. A misericórdia teve que sair do lugar dela. Se você procura ela, ela não está mais. Eu gosto tanto de tentar ajudar você. O povo nos dias de Jesus procurou a misericórdia no lugar certo. Estava no bode, estava na ovelha, estava na pomba. Eles procuraram o lugar certo, só que ela já tinha mudado de lugar. A misericórdia estava em carne.
A misericórdia não era aquele bode animal, a misericórdia não era aquela ovelha animal, e não era o símbolo, aquela pomba, ave. A misericórdia era o homem chamado Jesus. Eles buscaram no lugar certo, mas era o fim daquilo, já tinha passado, estava noutro lugar a misericórdia. É isso que eu quero que você entenda hoje, que as pessoas estão buscando a misericórdia no lugar certo. O lugar certo é Calvário, o lugar certo é Cristo, o lugar certo é trono no céu. É o lugar certo de se buscar. Só que a misericórdia passou para a terra, a misericórdia desceu para a terceira etapa. A misericórdia saiu do trono e se encarnou, gente. Eles buscaram lá atrás, estava certo, mas quando eles buscaram, eles já estavam em outro lugar. Eles estão buscando hoje, até o povo da mensagem está buscando no lugar certo. Ninguém deve buscar misericórdia fora de Cristo. Só que se você não sabe que Cristo já mudou de lugar. Oh, mas Jesus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele só muda de lugar. A essência de Deus é o mesmo. Ele não pode mudar aquilo que Deus é. Olha, se você encontra Ele um misericordioso, Ele é aquilo, mas tem hora que você vai encontrar com Ele, o rosto dele está como juiz. Você encontra Ele com o cabelinho preto, Ele é misericórdia, mas você encontra Ele com uma peruca branca, Ele é juiz. Você tem que saber com quem você está encontrando. Será que o povo hoje, nós mesmos da mensagem, não sabemos que o próprio Cristo de cabelo preto, com 33 anos de idade, 33 anos de idade, um cabelinho preto ainda, fazendo a obra de mediador por 2 milênios, logo em 1963, 28 de fevereiro de 1963, ele desce do céu com uma peruca branca. Então agora já não era mais aquele trono de misericórdia lá do céu. Se você rejeitar aquela misericórdia que está ali nele, porque aquilo está nele, ele é juiz. Mas como você vai temer o juiz, sendo que você é parte dele? Você é parte dele. Como temê-lo? Quem vai temer é o outro que fez coisa contra ele. Mas você não fez contra ele, porque para começar você é parte desse juiz que antes era cordeiro. Amém? Você é parte desse juiz que antes era advogado. Você faz parte dele. Você é gens dele. Aleluia. Encontrar a misericórdia no lugar que ela está. E a misericórdia é rica e flui livremente do sangue do Senhor Jesus. Agora, isso também é a misericórdia. Ele é o trono de misericórdia. Ele é. Agora, para cada um de nós que cremos que Jesus Cristo desceu do céu em Apocalipse 10, eu creio. Se ele desceu do céu, ele é o trono de misericórdia. Então, se ele desceu do céu, porque ele não está lá, ele desceu do céu em Apocalipse 10, nesse trono de misericórdia, está aqui. É a terceira etapa. Quando ele desceu, foi para dar a revelação dos 7 trovões, que os 7 trovões é a terceira etapa, é os 7 selos revelados. Aleluia. 105. Eu gosto de ver essas coisas, mas se você observar aqui, não é o lugar de misericórdia, pois havia relâmpagos e trovões e vozes. Agora, se vocês notarem aqui, o irmão Brana mostra nessa mensagem que estas coisas aqui acontecerão após o arrebatamento. Escuta aqui, capítulo 4 de Apocalipse, ele diz que o capítulo 4 vai mostrar o arrebatamento, depois dessas coisas, quer dizer, depois das eras da igreja. Isso daqui é depois do arrebatamento. Ele mostra isso aqui nesta mensagem. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Eu creio que essa luz total
para o profeta, depois que ele pregou os selos, ele poderia dar para nós um ensinamento mais profundo. Quando eu vejo essa mensagem grossa desse jeito aqui, ó, que eu saiba, ele pregou Apocalipse 4, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta parte. Agora você pensa, olha a grossura dessa daqui, como que é, meu Deus, e que mensagem! E se fosse depois dos selos, para ele pregar depois da abertura dos selos, como que a luz seria maior ainda? Seria maior, porque até quando ele pregou os selos, ele não sabia nada dos selos. Isso que nós temos que entender. E as pessoas hoje tropeçam nas pregações que sempre nós fazemos, é porque elas acham que nós estamos fazendo uma coisa contrária, errada. Eles estão com medo de nós nos perdermos. Isso era o que tinha Anás e Caifás. Eles olhavam e diziam: como vocês podem acompanhar esse Jesus de Nazaré? Vamos continuar aqui com a nossa oferta. Traz lá o cordeiro. Vamos matar o cordeiro. Estamos baseados na lei de Moisés. Agora, você vai a ele já mandou você matar algum cordeiro? Diz: não, a gente vai lá, ouve a pregação dele, não fala mais nada em cordeiro. Teve um homem antes dele que falou, apontou o dedo, diz: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quer dizer, ele não mata cordeiro. Então, para vocês verem que eu, o seu sacerdote, o senhor Anás, Caifás, nós matamos aqui. Nós matamos. E nós cumprimos a lei de Moisés. Moisés falou sobre isso. Eles estavam certos, mas estavam na hora errada. Eles estão certos em lutar. A misericórdia não terminou, porque não terminou mesmo. Para o eleito, não. Ela não terminou. Ela simplesmente mudou de lugar. A misericórdia é Cristo. Ele simplesmente deixou de ser intercessor, conforme Apocalipse mostra isto, os selos mostram isto, para poder ser o leão, tomar o livro e desatar os seus selos. Se ele já fez isso, se ele já tomou o livro, pronto, você tem que ir atrás dele. Você olha nele e diz: muito bem. João olhou, ouviu a voz e diz: o leão venceu. Quando ele olhou, era o cordeiro. A mesma coisa nós hoje. Hoje nós olhamos também. Bom, João falou que era o cordeiro. Você olha no cordeiro, você vê, o leão já está com a mão no livro. Então aí, intervalo 105, foi quando ele converteu em leão. Cordeiro convertendo em leão. Agora, espera lá, se ele converte em leão, eu estou perdido, aí eu sou julgado. Não, como eu sou perdido, eu sou dele, eu faço parte dele, eu sou um gens dele. Você é um gens dele, como está perdido? Esse Deus é misericórdia, você está atrás dele. Daqui a pouco ele é misericórdia tirando o povo do Egito, e ele agora é juiz em Cádiz Barneia, no trono de julgamento. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tirou nós através da mensagem do profeta da era das denominações, que são o Egito do dia. Mas depois que nós saímos das denominações, meus irmãos, e o Cádiz Barneia? O povo da mensagem acha que não tem Cádiz Barneia. Eles: não, nós saímos das denominações, graças a Deus, agora nós vamos entrar em Canaã. Não, o profeta diz que é um tipo, e o tipo não pode falhar. Irmão Branham mesmo mostra isso, o tipo não falha. Como Israel saiu do Egito, a noiva sai das denominações. E aí você tem que acompanhar. Como Israel morreu no deserto, também muitos da noiva morrem no deserto. Como Josué e Caleb permaneceu fiel ao lado da verdade e entrou em Canaã, assim são os eleitos hoje, que permanecem fiel ao lado da palavra. Aí, os Caleb são esses, diz o irmão Branham, são aqueles que são fiéis ao lado de Josué. Josué hoje é o Espírito Santo. O irmão Branham mostrou isso. Ele teve o ministério de Moisés, mas logo o ministério de Josué. O ministério de Moisés, ele nos tirou das denominações, pregando para nós ali dentro do Egito. Mas o ministério do Espírito Santo, que é o Josué, já estava fora das denominações. Nós estávamos fora, recebendo a mensagem do profeta. Agora, esta mensagem tem
Cades Barneia, trono de julgamento. Tem deserto, tem areia quente. Não tem sepulcro também não. Muitos irmãos morrem espiritualmente e são cobertos pela areia que o vento bate nela e já enterra, sepulta eles por ali mesmo, no mundo. É areia quente na cara dos defuntos. Agora, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Quem recebeu areia quente no deserto na cara não foi Faraó. Não foi Faraó não. Foi o povo que Deus tirou com mão forte do Egito. Quem morre no deserto quente dessa areia quente de 40 anos, que os selos foram revelados e Deus nos tirou com o braço forte das denominações, não são gente pentecostal não, é gente da mensagem, que crê em William Branham. Eles não gostam de ouvir isso não. Eles não gostam, eles dizem, como que o senhor pode pregar desse jeito? O povo da mensagem é o povo mais santo que tem, só que está morrendo, coberto de areia, e o povo ainda fazendo festa, dizendo, que povo bom esse daí, que irmão bom esse daí, nem sepulcro tem. Não é porque não paga funerária não, filho, não é não, a questão é que Deus levou eles para o deserto, e irmão Branham mostra que o deserto é para provar o crente, essa vida sem dinheiro, salário mísero, dificuldades, até sem salário, sem emprego, isso é deserto, meu irmão. Isso é deserto. Quando você vê que não tem o que comer suficiente, é deserto, meu irmão. Nós estamos no deserto. E aí vamos ver se nós morremos por ali, ou se nós atravessamos o deserto e vamos passar o Jordão. Vamos vencer Jericó. Não vamos ser destruídos em Ai não, nada de Ai. Nós vamos vencendo Ai e vamos chegando em Canaã. Isso é para os Calebes e os Josués. Irmão Branham orou, Senhor, dá-nos pastores Josués. Isso é uma verdade. Então vamos acompanhar, irmão, um pouquinho aqui. Meu Deus do céu, como isso é bom. Mas se você observar aqui, não é o lugar de misericórdia, pois havia relâmpagos e trovões e vozes. Não há relâmpago e trovões na misericórdia. Na misericórdia tudo é suave, tudo é saudável, tudo é gostoso, tudo é macio, tudo é maravilhoso. Não há trovões, não há fogo, não há relâmpago na misericórdia. Mas aqui no capítulo 4, verso 4 e 5 de Apocalipse, já tem misericórdia. Relâmpagos e trovões, não é misericórdia. Agora, toma você o lado com o Senhor Jesus, esteja com Ele no lugar da misericórdia. Irmãos, a misericórdia, olha, deixa eu te mostrar duas coisas ao mesmo tempo. O juízo estava caindo na arca e a misericórdia estava lá dentro. O juízo caindo em cima da arca e a misericórdia dentro da arca. O cavalo tinha misericórdia para ele, a onça tinha misericórdia para ela, a tartaruga tinha misericórdia para ela. Ó irmão, até o urubu tinha misericórdia para ele dentro da arca. Todo mundo morrendo lá fora, e o outro irmão do urubu dizia lá fora: ó irmão, diz, agora é tarde, filho, meu irmão, é tarde. Ah, mas você não é o companheirão meu? Companheiro meu, nós comemos tanta carniça junto. Você não é o meu irmão? Qual o problema? Nós não temos pena preta igual, pé preto igual. E as outras pombinhas que estavam fora da arca não podia dizer a mesma coisa? Não somos lindas igual? A outra onça que ficou do lado de fora, você acha ruim talvez a onça dentro da arca, mas ela estava na misericórdia. Lá fora é juízo.
É isso que você tem que ver, meu irmão, minha irmã. Eu dou tantas graças a Deus, porque esse mesmo Deus que é juiz, Ele preparou uma arca para mim. Eu só não quero ser urubu, porque o urubu, ele aponta para o hipócrita, o fingido, que está na igreja, comendo sementinha, mas é só soltar ele em cima de um baile e ele está lá. É só soltar ele em cima de uma novela, ele está lá. O urubu, o crente urubu é próprio para isso. Ele é hipócrita, ele é fingido, ele come semente com a pomba, mas você nunca vê a pomba comendo carniça com o urubu. Mas você vê o urubu comendo semente com a pomba. Mas a misericórdia estava ali. Enquanto nós estivermos aqui, a misericórdia está aqui. O seu lar está sendo defendido, porque você é o cristão. A misericórdia está dentro de casa, a misericórdia está dentro da fábrica, a misericórdia está dentro do carro, a misericórdia está aqui na igreja. Aleluia. Como é bom ver. Agora vamos abrir em Êxodo capítulo 19, o Êxodo versículo 16. É capítulo 19 de Êxodo e vamos começar com o versículo 16. E aconteceu, escuta bem, para você ver o mesmo Deus que é misericordioso transformar em juiz. Para Israel foi assim, em todo o seu período. Ele diz aqui, ó. E aconteceu, ouçam o quê? Quando Deus subiu ao monte Sinai, aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte. Espera lá, mas eles não tinham saído do Egito com a mão de misericórdia? Mas agora eles pecaram, tiveram Cades Barneia, daqui a pouco eles pecaram, tiveram o monte Sinai. Olha o juiz ali em cima do monte Sinai, olha os trovões, os relâmpagos em cima do monte Sinai. Característica de juiz. E uma espessa nuvem e um zunido de buzina muito forte, o que é a voz da trombeta, o arcanjo, de maneira que, ouçam, que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Se essa mensagem não te estremece, você está no mesmo arraial, nós estamos no mesmo arraial, no mesmo mundo. Essa trombeta tem que te estremecer. Estremeceu todo o arraial de Israel. Julgamento, 107, Apocalipse capítulo 4, terceira parte, 107. Eles marcharam até ali e Deus tinha lhes dado graça para viajar, mas eles haviam requerido uma lei. Deus queria que eles fossem uma interdenominação. Deus queria. Irmão Brana também queria. Deus, através do irmão Brana, queria que fôssemos uma interdenominação. Eles queriam fazer uma denominação disto. É isto. Algo que eles pudessem discutir a respeito, ao invés de apenas seguir a Deus e viver sob sua jurisdição, sob seu poder. A graça havia provido um profeta. A graça havia provido uma reconciliação, um cordeiro. A graça havia provido todas estas coisas. Festa das trombetas, eu não tenho aqui agora, não sei se é 148, onde fala que a nossa expiação é pela palavra. A expiação pela palavra, não pelo sangue, pela palavra. Porque pelo sangue nós tivemos o nosso período, agora ele está na palavra. Deus abrindo os selos, Deus tirando os selos da Bíblia. Você tem que estar onde ele está. Olha a misericórdia, o trono da misericórdia onde está? Está nos selos. Se você não entende aquilo, cale a boca, não fale mais nada. Você não entende cordeiro saindo do altar, do trono, para revelar selos. Você não entende a era terminar, para depois dar esses relâmpagos e trovões. Se você não entende, fique quieto, fique quieta. Mas veja que é a Bíblia Sagrada, está mostrando para nós acontecimento, que se você pensar que tudo isso vai acontecer depois que a igreja for arrebatada, você vai encontrar ali que ali tem
Os 4 animais estão dentro das 7 eras. O que vai fazer? Vocês estão me entendendo? Os 4 animais, o rosto de leão, o rosto de boi, rosto de homem, o rosto de águia, está dentro das eras da igreja. Capítulo 4, dentro das eras da igreja. Capítulo 18 de Apocalipse está dentro do 7º anjo, dizendo: sai dela, povo meu. Capítulo 14 de Apocalipse está dentro do 7º anjo, com a mensagem advertindo contra a marca da besta. Falta luz para as pessoas. A igreja sobe no capítulo 3, mas eles não percebem o que acontece enquanto a igreja está na terra durante esse período aqui. Os acontecimentos são coisas acontecendo. As trombetas soam no 6º selo. Irmão Brana diz que a 6ª trombeta já soou quando ele estava na terra. O que você vai fazer agora? E diz que aquilo soou um pouquinho antes do 7º selo, que o 7º selo era ele. Tem cumprimento ainda para a tribulação? Tem, mas você tem que ver aquilo que já cumpriu. E essas coisas aqui são cumpridas. Tem misericórdia? Tem, para quem? O eleito? Mas e o outro? O outro não adianta nem misericórdia para ele. Que adianta misericórdia para ele? Pergunta para Esaú: adianta alguma coisa a primogenitura para você, Esaú? Não, eu estou com a barriga vazia. Então não adiantou nada você ser o primogênito. Adiantou mais eu vir agarrado no seu calcanhar. Isso adiantou, porque eu dou valor à primogenitura. Por que você não dá a Esaú? E numa mensagem o profeta diz que a primogenitura era a palavra. Outra, ele diz que é os dons. Mas tem uma que ele diz que é a palavra. E Jacó lutava pela palavra, ele queria a palavra. E Esaú não importava com a palavra. Muitos Esaús da mensagem não importa com os selos, não importa com o cumprimento da palavra. Mas ainda que chame nós de Jacó, não importa. Mas nós viemos agarrados no calcanhar deles. Nascemos na mesma mãe, na mesma igreja. É a mesma mãe. A mesma igreja gerou um Esaú e gerou um Jacó. A mesma igreja. Sempre foi assim. Na mesma igreja gerou um Judas e gerou um Jesus. Foi o irmão Branco que falou. E o irmão Branco disse que a mesma igreja gerou o Espírito Santo e o Espírito Anticristo. Tudo foi na mesma igreja, naqueles tempos lá atrás. São João já chegou aí dos filhinhos. O Anticristo está no meio de vós. Ele sabia. Agora nós vamos ficar esperando o Anticristo aqui. Já foi lá atrás, rapaz. Ele simplesmente está mudando de cavalo até hoje. Ele já está para cavalgar, porque ele está cavalgando espiritualmente sobre o cavalo baio, o amarelo, 4º selo. Está cavalgando, mas ele ainda não está com o poder total da cavalgadura dele. Ele só vai pegar o poder total da cavalgadura do 4º selo, que é a besta, quando a igreja foi arrebatada. Irmão Brana diz que a igreja sobe e o diabo desce. A igreja sobe para coroar Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O diabo desce para coroar o homem santo, que besta, aqui na terra. Então é um espírito subindo e outro descendo. O Espírito Santo sobe e leva a igreja. O espírito do diabo desce. Você sabe que o espírito do diabo ainda está nos atrapalhando em regiões celestes. Ele está aí ainda. Ele ainda não desceu, mas ele vai descer. E vai descer para encarnar. Mas ele não pode descer em plenitude enquanto o Espírito Santo não descer em plenitude na igreja. Por isso eu creio naquele grande estrondo que diz o irmão Brana, nas 3 classes de crente 48, ele diz que vai descer um tremendo batismo com o Espírito Santo, vai infundir um batismo nesta igreja que a tirará da terra no rapto. E a hora que isso acontecer, o Espírito Santo leva a igreja e o espírito do diabo desce e encarna num homem e começa a grande tribulação. Então aproveita agora, a misericórdia você tem que saber onde ela estava. Anás não sabia, matou o cordeiro. Jesus era o cordeiro, e eles mataram ele também. Religião sempre é assim. Matou o cordeiro animal e matou o cordeiro de Deus.
Mas que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. O irmão Branham disse: tirar pecado do mundo, você pensa que é tirar o pecado de todo mundo? Não. Tirar o pecado do mundo é tirar o pecado das crianças, dos eleitos. Isso é tirar o pecado do mundo. Deus tira esse pecado, que é o termos nascidos sexualmente. Porque esse foi o pecado do princípio, que as igrejas estão enganadas, que comeu maçã, pera, albricoque, banana. Eles não sabem outra coisa mesmo. Mas nós sabemos que a nossa primeira mãe foi uma prostituta chamada Eva. Ela traiu o nosso pai. E a igreja também foi uma prostituta, porque traiu a Deus. E ela é tratada em Apocalipse 17 e 18 como a grande prostituta. Porque antes de entrar em casamento, ela traiu o nosso Deus. Ela teve denominação, ela teve o governo sobre ela, ela quis apoio político, enquanto que a igreja de Deus, ela só vivia amparada pelo alto. Ela só clamava por Deus, morria nas arenas, mas só clamava por Deus. Como Policarpo dizia: Senhor Jesus, receba meu espírito, mas clamava por Deus. Hoje eles podem fazer até de Policarpo um santo da igreja católica, quando eles mesmos mataram ele. Joana d'Arc, os sacerdotes mataram a Joana d'Arc depois de 150 anos que foram descobrir que ela era uma mulher espiritual. Quando ela era, eles mataram ela como feiticeira. Dizem: não, Joana d'Arc é feiticeira. Hoje vocês podem ver que Joana d'Arc é uma santa da igreja católica, mas quem matou ela foi eles mesmos. Você tem que saber: quem mata o efeito da mensagem é povo da mensagem mesmo. Denominação não mata, não. É povo da mensagem que vai matar o efeito da mensagem na vida das pessoas, em dizer: não escute tal pregação, não escute o Osmar. Por quê? Eu nunca disse para eles não escutar o pastor Joaquim. Deve continuar escutando, sim. Qualquer outro pregador da mensagem deve continuar escutando, sim. Agora, por que não escuta? Qual é o problema? Sua mensagem perdeu o efeito? É provável, porque quando ela está no auge, no efeito, ela não teme. Ela é uma mensagem forte, ela não tem medo de ninguém traí-la. Amém, aleluia. Deus disse: reúna-os, eu lhes farei saber o que é isto, eu lhes mostrarei o que é isto. Leia, ouça: o zunido da buzina foi aumentado e aumentado até estremecer a terra. Vê você o que é julgamento? Eu não quero isto, dá-me misericórdia. Amém? Dá-me misericórdia. Alguém pergunta: irmão Branham? Sim, irmão pede pela referência da última escritura. Aquilo foi Êxodo, no capítulo 19, versículo 16, irmão Fred. Agora, observe o verso 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Oh, que coisa! Eu desejo encontrá-lo em paz, não assim, em paz. E puseram-se ao pé do monte. Moisés leva o povo para encontrar com Deus, mas na hora do julgamento. Eu não quero encontrar com Deus nessa hora, não. Eu quero sua misericórdia, a revelação da palavra, a abertura dos 7 selos. Recorde, aquele monte possuía linhas traçadas ao seu redor. Mesmo se uma vaca tocasse naquela montanha, ela tinha que morrer bem ali, não podia chegar na presença de Deus, nem a vaca. Tem linhas traçadas no Monte Sinai, porque ali tornou-se um lugar de julgamento, um trono de julgamento, e a voz saía do trono. Se o povo pudesse ouvir a voz que saiu do trono durante o Velho Testamento, só o sangue aplacava a ira divina.
Daqui a pouco chega Jesus, entra no ministério sem sangue. Ele era a oferta, a oblação. E vai entrando no ministério. E por 3 anos e meio, eles ouviram a Jesus. Diz, mas cadê sacrifício? Ele já fez sacrifício esse ano? Não. Diz que vai fazer? Não. Ele fala, é contra o nosso sacrifício. Mas então ele não pode ser de Deus? Ele não mata o pombinho? Só quando ele nasceu, que sua mãe fez isso? Mas ele depois não fez? E como que ele vai fazer? Se ele é o cordeiro? Como ele vai matar cordeiro? Se ele é o cordeiro? Se o cordeiro que o representava durante as 7 eras da igreja, o cordeiro o representou durante as 7 eras da igreja. E ali está o cordeiro representando a Cristo durante o Velho Testamento. Gente, será que não dá para ver isso? Agora Cristo em pé, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eles querendo matar o cordeiro animal, e logo enraivecendo contra o cordeiro humano, que era Deus em carne. Não é diferente hoje, meus irmãos. O cordeiro, quando saiu do trono para tomar o livro, converteu em leão. Ali mesmo, as pessoas estão lutando contra. Ah, mas ele é cordeiro. Perfeito, é cordeiro sim. Você está discutindo por quê? Ele é cordeiro. Só que quando ele toma o livro, ele vira leão. Ele revela os selos. É quando ele toma o livro na mão para revelar os selos. Quando João olhou e viu que era cordeiro, era 7 eras da igreja. Mas quando o selo foi revelado, é Apocalipse 10. Apocalipse 10 é o 7º selo, diz o irmão Brana. Apocalipse 10 é o 7º selo. É o mistério. Deus no homem. Olha o cordeiro outra vez. Quando eles rejeitam a palavra no homem, é expiação. Deus estava em carne, chamado Jesus, era expiação, morreu, verteu sangue. Agora no último tempo, nós não precisamos mais de alguém vir e morrer, porque Jesus já fez uma oferta de uma vez por toda de São Paulo. Ninguém precisa oferecer sangue, Jesus já ofereceu. Mas quando ele veio e mudou de altar, e o povo está procurando ele no altar, no céu, e ele está aqui na terceira etapa, na terceira puxada, nos 7 selos revelados. Ele pode dizer, eu estou aqui, porque você não me vê? Eu estou aqui, olha a misericórdia tão pertinho de você, a misericórdia perto de você. Amém? Aleluia. Eu tenho tanta coisa para ler aqui que eu não vou dar conta. Para mim chegar aqui, ó, e todo o monte Sinai fumegava. Moisés levou o povo para fora. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, fumegando e ardendo como um forno. Agora é o mesmo Deus que salvou eles lá do Egito, que é graça. Agora já era um trono de julgamento em Cades Barneia, e no monte Sinai já manifestou ali fogo. Outra vez, um juiz, o Sinai fumegava. Para que ele desceu? O profeta diz, não na sua glória de Shekinah, mas na ira do seu julgamento. Onde? No monte Sinai, gente. E o monte Sinai está muito longe ainda da terra prometida, meus irmãos. A gente tem que ver isso daqui acontecendo no trajeto que Deus nos tirou das denominações até chegar ao batismo com o Espírito Santo, que é sair verdadeiramente de Laodiceia para o Espírito Santo te batizar. É isso. Não, ele desceu, não da sua glória da Shekinah. Irmãos, deixa eu te repetir outra vez. Quando ele desceu agora, não outra vez da glória da Shekinah, mas ele desceu na ira do seu julgamento. Porque ele desceu com a cabeleira branca, gente. Ele desceu em Apocalipse 10, vestido de uma nuvem branca por sobre sua cabeça, que eram 7 anjos. Você rejeita ele ainda? Sua misericórdia, sua palavra revelada?
Para que ele desceu? E seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Irmão, eu não quero estar ali. E o zunido da buzina ia crescendo de uma grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Você não pode ver que quando irmão Brana falava, Deus o respondia? Moisés falava, não o povo estava abalado aos pedaços. Era Moisés falando com Deus e Deus respondendo Moisés. Não era o povo falando com Deus. Primeiro você tem que ver um profeta falando com Deus, para depois você ouvir o profeta. Todo crente que acha que ele vai chegar direto lá, ele está errado. Porque Deus prometeu primeiro revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não trespasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Não trespassar, não passar aquela linha da misericórdia do monte Sinai, senão você morre. Não trespasse esta linha da revelação dos selos, senão você morre espiritualmente. Deus já mostrou para nós que tem uma marca nos 7 selos. Não traspasse aquilo ali, não pule sobre aquilo, para-te antes, ouça, diga: eu preciso dessa misericórdia. Amém? Aleluia. Meu tempo está esgotadíssimo. Espaço vazio na fita. Eu estou quase para deixar o espaço também. 114 para me terminar. Pessoas que se sentam lá atrás na igreja e riem de alguém que está falando em línguas ou dançando no Espírito. Acabou. Blasfemou contra o Espírito Santo, selado para sempre. O que é isso? Isso é Cades Barnea, isso é Monte Sinai, isso é juízo. Só de você, a pessoa está adorando a Deus daquela forma, falando em língua estranha, glorificando a Deus, e você rindo dela. O profeta disse que você já blasfemou, está selado para sempre. Quem disser qualquer palavra contra o Espírito Santo nunca será perdoado neste mundo, nem mesmo no mundo que há de vir. Não trespasse isto, fique longe disto, ou aceite isto. Fique longe, ou aceite as 3 etapas. Aceite, ou fique longe como os pentecostais. Mas não fica aí por perto, querendo pisar na linha onde Deus pôs uma divisória e diz: não passe daí, já foi revelado, não diga que não foi. O Cordeiro saiu do trono, não diga que não saiu. É assim diz o Senhor, para revelar os selos. Ele mostrou isso na terra, ele desceu no monte pôr do sol, provando que ele tinha saído do trono. É melhor deixarmos aquela escritura, leiam o restante dela, vejam o que Deus disse. E o povo disse: ó Moisés, fale, não deixe Deus falar mais. Gostaríamos agora de nunca termos pedido por isto, veio, que tu fales conosco, Moisés. Se Deus falar, todos nós morreremos. Veja, Deus havia feito um pacto. Agora, a voz do trono, observe, neste trono, diante do trono, havia 7 estrelas, a voz das estrelas, vozes. Você veja você, havia mais em Apocalipse 4, aqui, ou 5, descobrimos, e do trono saiu relâmpagos e trovões e vozes, não uma voz, vozes, plural. O que era isto? Deus falando à igreja, refletindo a si mesmo através dos 7 espíritos. Vozes, saiu do trono, vozes, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, vozes, é a voz do trono. O que é isso? Deus falando à igreja, refletindo a si mesmo através dos 7 espíritos. Quando um verdadeiro ungido de Deus fala, é a voz de Deus. Rejeitá-la é remover o castiçal, é perder a unção, é perder a luz. Vozes,
a voz das 7 eras da igreja, aqui no canto, as vozes falando com trovão e relâmpago. Hoje em dia, eles são assim. Bem, nós não cremos em mencionar inferno no púlpito. Oh, misericórdia, então. Precisamos de homens de Deus, homens que não se detenham. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor, te damos graças por ouvir a última voz do plural das vozes que saíam do trono, que são a voz dos 7 Espíritos de Deus, que estavam ungindo 7 mensageiros nas 7 respectivas eras, e nós ouvimos a voz do Senhor neste dia final, através de um homem. Obrigado, Pai. Queremos que esta misericórdia continue no nosso coração, através dessa terceira etapa, onde estabelece o trono da misericórdia. Quem fala contra isso, Pai, não tem nem perdão mais. Quem prega contra isso, Pai, tem nem perdão. Pregar contra a abertura dos selos, que o Cordeiro saiu do trono, eles falaram que não, que isso é falso, que a intercessão terminou, eles dizeram que é falso, ficar com medo. Senhor, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, e eles não sabem, porque a última voz do Senhor dentro dos 7 selos, ó que voz tremenda, a voz de Deus abrindo os 7 selos durante 7 eras da igreja. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enche a nossa vida, vivifica-nos para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém.